Perdão, irmãos, perdão, tivemos esse problema. Na verdade, até a live que eu gravei com vocês aí, que acredito que deu uns 40 minutos, infelizmente, pelo que eu vi, ela não foi salva. Olhei aí, deu algum problema, também a live não foi salva, mas está guardada aí no seu espírito, a introdução onde eu falei, na verdade eu falei mais, né, sobre, dando uma revisão no nosso conteúdo, falei a respeito do que é o princípio da gente entender o pontapé inicial da natureza, mas vamos esperar aí os irmãos entrarem. Liga para o pessoal, fala, olha, o pastor Ilves voltou, está online agora. Deus teve misericórdia de você, que agora que vai falar sobre essa nova natureza que nós temos como corpo de Cristo, como igreja. Essa nossa nova natureza. Então, pegue aí, vamos esperar os irmãos entrarem aí, o pessoal vai entrando, convide a turma aí, eu vou mandar mais uma vez os convites aqui para o pessoal, mais uma vez, tá? E você faça isso aí também. Vamos enviar mais uma vez aos queridos irmãos. Poxa, irmãos, eu acho que eu apertei alguma coisa errada aqui. E ao invés de eu salvar a live, eu faço isso tanto, gente. Acabei. Mas você vai ter oportunidade, tá bom? Dia 28 de janeiro. Eu vou estar com os irmãos aí ministrando esse conteúdo. Dia 28 de janeiro, eu vou estar ministrando esse conteúdo aí aos irmãos, tá bom? Os irmãos podem esperar que eu vou estar dia 28 de janeiro ministrando praticamente esse mesmo conteúdo. Os irmãos estão chegando aí, amém? Vai convidando aí, pessoal. Nós estávamos com 33 pessoas quando a gente saiu. Vamos retomando aí, convide o pessoal, mande aí os convites, tá? Deixa eu escrever aqui. Deixa eu escrever o tema aqui. Amém? Nossa nova natureza. Deixa eu fixar aqui, né? Maravilha. Vamos retomar então? Abra sua Bíblia para mim em Marcos 8:34. Marcos 8:34. Abra sua Bíblia aí em Marcos 8:34. Você que está com a sua Bíblia aí, por favor, abra ela em Marcos 8:34. E chamando para si a multidão com os discípulos, disse Jesus: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a tua cruz e me siga. Pois quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Mas quem perder a sua vida por amor a mim e por amor ao Evangelho, acha-la. O texto que nós lemos foi o texto de Marcos 8:34. Importantíssimo você entender essa expressão para a gente começar a falar sobre essa nova natureza, negue-se a si mesmo. Não há possibilidade de nós entendermos a nova natureza em Cristo Jesus, essa nova natureza. Lembrando que eu disse na primeira ministração que nós, depois do novo nascimento, nós somos habitados por duas naturezas.
a nossa natureza humana, que continua ainda habitando em nós, nós só seremos redimidos dessa natureza na vida do nosso Senhor Jesus Cristo, quando tivermos um corpo glorificado. E agora nós temos uma nova natureza, e a maioria dos cristãos não consegue ainda perceber e entender essa nova natureza que habita em nós, em Cristo Jesus. Para a gente começar, para a gente entender, a premissa para a gente entender essa nova natureza é nós entendermos a essência de seguir a Cristo. Ninguém seguirá Cristo genuinamente se não entender esse princípio de negar a si mesmo. Por que nós temos que nos negar a si mesmo? Porque mesmo convertido, nós somos habitados por nós mesmos. Nós somos habitados por nós mesmos. O eu, o nosso eu, a nossa vontade, o nosso desejo, a nossa vontade de fazer com que as coisas sejam do nosso jeito, é o maior grito da nossa alma. A essência do pecado é o eu. A essência do pecado, não é possível você se tornar discípulo de Cristo se você não passar pela morte do eu. Aquele que vem após mim tem que negar a si mesmo, Senhor Jesus Cristo. Significa que o caminho para um discipulado genuíno em Cristo Jesus, não há possibilidade de uma pessoa dizer que é seguidor de Jesus Cristo. Pode ser seguidor da Igreja Batista, da Igreja Sal da Terra, que é minha igreja, pode ser seguidor de uma ideologia, mas seguidor de Jesus Cristo, não. Porque a essência do seguidor de Jesus Cristo é negar a si mesmo. A morte do eu é a principal essência de um seguidor de Jesus Cristo. E quando a gente fala de seguir a Jesus, nós temos que entender que a maioria das pessoas que não vem, a maioria das pessoas que não vem a Jesus Cristo, o entendimento do negar a si mesmo, ela tem que passar por esse entendimento que seguir a Jesus é negar a si mesmo. Então, se você quer realmente conhecer o que é vida abundante, o que é maturidade, o que é caminhar no discipulado que entendeu a proposta do Senhor Jesus Cristo, você tem que parar de viver para si mesmo. Você tem que parar de viver para si mesmo. Eu conheço pessoas que se dizem cristão, mas você olha para a vida dela, tudo orbita em volta dela, definitivamente em volta dela. E negar a nós mesmos é um dos grandes desafios, né? 2 Timóteo 3:2 diz, porque haverá amantes de si mesmo. Quando Paulo vai falar a lista lá de 2 Timóteo 3:2, quando ele vai falar do como é que seria o ser humano nos últimos dias, porque haverá tempos terríveis, e o primeiro ponto da característica do homem dos últimos dias, desse homem corrompido pelo pecado, a Bíblia chama ele de amante de si mesmo. 2 Timóteo 4:3, porque chegará o tempo em que não suportarão a sã doutrina, ao contrário, se ajuntarão homens dando coceira nos ouvidos, se reunirão em voltas de mestres, para si mesmo farão reuniões de mestres para si mesmo. Você está entendendo o peso desse texto? Porque chegará um tempo. Rapaz, eu vou falar esse versículo amanhã numa ministração rápida. Sabe esses videozinhos pequenininhos? Eu vou meditar nisso amanhã. Porque chegará o tempo em que não suportarão a sã doutrina, o santo ensino, a verdade das Escrituras. Ao contrário, eles sentirão coceira nos ouvidos. Amado, hoje tem crente que paga R$8.000 para ver um cara falar coisas que infla o seu ego. Infla. Eu acho que se você busca uma palestra para ser um excelente profissional,
para saber organizar sua vida financeira, para ser uma pessoa que vai potencializar aí sua habilidade no seu mercado de trabalho. Não tem nada errado, amado. O problema é quando isso vem para dentro da proposta do Evangelho. A proposta do Evangelho não é potencializar você. A proposta do Evangelho de Cristo não é usar o que há dentro de você como potencial para você ser alguém. A proposta do Evangelho de Cristo é morrer o nosso eu. Então o texto sagrado fala, sentindo coceira nos ouvidos, reunirão messes para si mesmo, de acordo com suas próprias vontades. Amado, hoje as pessoas pagam 8 mil reais para ouvir coisas que vão potencializar o eu delas. Volto a dizer, no que diz respeito ao mercado de trabalho, tudo bem, mas no que diz respeito à mensagem do Evangelho, vivemos uma sociedade, o ser humano sem Deus é um ser humano em si mesmado, cheio de si. O ser humano sem Deus, ele orbita em volta do seu próprio prazer. E a proposta do discipulado, a proposta do caminhar com Jesus, é o inverso disso. Olha só o que diz em Filipenses 2, 5 a 11. Você vai entender. Eu estou preparando você para entender o que é essa nova natureza em Cristo Jesus. Filipenses 2, 5 diz o seguinte: seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus. Atitude, não desejo. Atitude. Vida cristã não é uma proposta de desejos. O meu desejo é pecar, o meu desejo é fazer o que Deus não deseja, o que Deus não gosta. Mas presta atenção, não é o meu desejo, não é o meu desejo. Não é, ô princesinha, minha filha acabou de chegar aqui. O papai está numa live, meu amor. O que aconteceu? Vai lá falar com a mamãe, vai lá falar com a mamãe, vai. Sabe? Não, vai lá falar com ela lá. Vai lá. Fecha a porta pro papai. Te amo. Hoje tá desafiado. Olha que eu tô aqui no meu escritório, de porta fechada. Vamos lá, onde eu estava? Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que embora sendo Deus, não considerou ser igual a Deus. Se bem que era algo que ele poderia se apegar, mas esvaziou-se de si mesmo, desensimesmou. Seja atitude, eu falei sobre desejo. Eu não sou movido por desejo, o desejo é sempre contra mim. Sabe aquela pessoa que fala assim, eu tenho desejo de emagrecer, eu tenho desejo de ter uma vida santa. Mas desejo todo mundo tem, mas não é o que muda o ser humano, é o desejo. O que muda o ser humano é a atitude. O que muda o ser humano é a atitude. O desejo é para o pecado, a atitude é para Deus. O desejo é para fazer algo errado, a atitude é para Deus. Desejo nunca vai cooperar com a sua vida cristã. Você tem desejo de ser um homem santo, você tem desejo de ter uma vida comprometida com o Evangelho, você tem desejo de ter uma natureza transformada. Presta atenção, isso não muda você. O que muda o ser humano é a atitude que ele tem. Tanto é que o texto fala, seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que embora sendo Deus, não teve por usurpação, não considerou ser igual a Deus, mas esvaziou-se de si mesmo, vindo a tornar-se servo, tornando-se semelhante a homens, sendo encontrado em figura humana, humilhou-se a si mesmo, obediente até a morte, e morte de cruz. O propósito de Jesus Cristo nesse mundo foi unicamente esvaziar-se de si mesmo. O único objetivo de Jesus nesse mundo foi abrir mão de si mesmo, do seu poder, da sua divindade, da sua glória, para que esvaziando de si mesmo pudesse salvar a humanidade.
E o objetivo de Jesus era única e exclusivamente a cruz. Na verdade, não era só o objetivo de Jesus, era o objetivo do Pai. Jesus veio à terra cumprir a missão do Pai dele. Qual foi a missão de Deus? Redimir você, redimir eu, redimir a humanidade. E Jesus se submeteu à vontade do Pai. Contudo, que não seja a minha vontade, Pai, mas a sua. Qual que era a vontade do Pai? Redimir a humanidade. Jesus esvaziou-se de si mesmo, assumiu forma de servo e foi obediente até a morte. O objetivo de Jesus, a única coisa que Jesus veio fazer nesse mundo foi morrer na cruz do Calvário. Jesus disse isso em Lucas 22. Pai, se queres, passa de mim esse cálice, contudo que não seja a minha, mas a tua vontade. Negar a si mesmo, negar a si mesmo, negar a si mesmo. Essa é a proposta do Evangelho. Toma a tua cruz, tomar a tua cruz. Ele diz, negue a si mesmo. Aquele que vem após mim, ele é a referência. Pós Cristo, ele é a referência. Eu devo respeito aos meus líderes. As pessoas devem consideração a mim e a todos os irmãos. Mas nós estamos seguindo a Cristo, nós não seguimos a homens. Nós não seguimos a líderes, apóstolos, a profetas. Nós temos essas pessoas como modelo, como referência, como respeito. Mas nós seguimos a Cristo. Aquele que vir após mim, negue-se a si mesmo. Então, primeira coisa, eu tenho uma nova referência na minha vida. A minha referência é o Senhor Jesus Cristo. Ele é o meu modelo de vida cristã, ele é o modelo de referência na minha vida. Negue-se a si mesmo. Aquele que vier após mim, negue-se a si mesmo, me siga. Toma a tua cruz. Toma a tua cruz. Você quer negar a si mesmo? Então toma a cruz de Cristo. Agora que a gente começa a entrar sobre natureza. O que significa tomar a cruz? O que significa tomar essa cruz de Cristo? O que é viver uma vida de cruz? O que é viver uma vida de negar a si mesmo? O que é viver uma vida de cruz? Quando você lê lá em Mateus, se você puder abrir aí em Mateus 16, de 5 a 19. Mateus 16, de 5 a 19. Mateus 16, de 5 a 19. Jesus está ali diante dos discípulos dele e ele faz uma pergunta para os discípulos. Isso é um texto muito conhecido. O que estão dizendo aí que eu sou? Aí um fala, olha, um diz aí que tu és o Elias, tu és João Batista, tu és o Jeremias. Interessante. Nenhuma dessas referências que foi dada a respeito de Jesus está distante daquilo que ele é. Jesus é um profeta, Jesus veio no espírito de Elias, Jesus é um profeta, mas é interessante que Jesus não aceitou isso como definição daquilo que ele é, porque isso não é o que ele é, aquilo que ele faz, ele é um profeta. Ser profeta, ninguém tem identidade de profeta, põe um negócio na sua cabeça. Profeta, pastor, mestre, evangelismo, isso não é identidade, isso é realização, isso é vocação, isso é o que eu realizo, o que eu faço pelo corpo de Cristo, mas isso não é quem eu sou. Talvez se alguém chegasse talvez se eu chegasse para as pessoas e falasse assim, e aí, o que estão dizendo que eu sou aí? Alguém fala, não, tu és um grande pregador, tu és um mestre, tu és um profeta, tu és um homem de Deus. Presta atenção. Tudo isso fala do que eu sou. E talvez nós ficaríamos seduzidos por isso. Nossa, que bom, as pessoas sabem que eu sou um homem de Deus. Mas Jesus não se impressiona com isso. Porque não é isso que define quem Jesus é. Jesus não é definido pelo ministério profético. Jesus não é definido pelo ministério apostólico. Isso não é a identidade de Jesus. A identidade de Jesus não é um pastor. A identidade de Jesus não é um profeta. A identidade de Jesus não é isso. O que é a identidade de Jesus? Quando Pedro fala, tu és o Cristo, o Filho de Deus, Jesus falou, é isto. Pedro, é isto que eu sou. Eu sou o Cristo, o Filho de Deus. Amado, Jesus não falou, eu sou o profeta enviado. Eu sou o pastor. Não, eu sou o Cristo, o Filho de Deus. Ele disse, Pedro,
É sobre isso que a minha igreja é firmada. A igreja do Senhor Jesus Cristo, ela é fundamentada em cima desta palavra, em cima desta afirmação. Jesus olhou para Pedro, olhou para os discípulos e disse: sabe isso aí que Pedro falou? Tu és o Cristo, o Filho de Deus? Carne e sangue não tem como revelar isso. Ninguém pode entender isso se não ser revelado pelo Espírito Santo. Amado, ninguém entende o que é o Cristo, o Filho de Deus, pela carne. Ninguém entende o que é o Cristo, o Filho de Deus, porque você está ouvindo eu ensinar isso aqui. Se o Espírito Santo não revelar o seu Espírito, você nunca vai entender isso. Jesus é muito mais do que um profeta. Jesus é muito mais do que um evangelista. Jesus é muito mais do que um pastor de ovelhas. Jesus é o Cristo, o Filho de Deus. Quando Jesus ouviu essa afirmação de Pedro, ele falou: Pedro, carne e sangue não revela isso para um ser humano. Carne e sangue não revela o Cristo, nem o Filho. Carne e sangue revela o Deus. Talvez você tenha ouvido isso de mim. Ninguém tem dificuldade de entender Deus. As pessoas têm dificuldade de entender o Pai, o Cristo e o Filho. O Pai, o Cristo e o Filho. O Cristo só o Espírito revela. O Deus qualquer um entende. O Cristo só o Espírito revela. O Deus todo mundo entende. O Pai só o Espírito revela. O Filho, o milagreiro todo mundo entende. O pregador todo mundo entende. Mas o Filho de Deus só o Espírito pode revelar. E quando Pedro falou: tu és o Cristo, o Filho de Deus, ele falou: é sobre isso aí que a minha igreja é fundamentada. As portas do inferno não prevalecem na igreja quando a igreja entende o Cristo, o Filho. Agora presta atenção. A identidade da igreja é filho, família. Essa é a identidade. Então a nossa identidade é de filhos. A nossa natureza é de Cristo. Existe uma natureza adâmica, existe uma natureza de Cristo em nós. Como assim? Eu não entendi. Então, existe uma diferença entre Filho de Deus, existe uma diferença entre Cristo de Deus? Existe. O Filho de Deus é o que sempre existiu desde a eternidade. O Cristo de Deus é o que veio ao mundo e morreu no nosso lugar. Jesus é o ser histórico. Jesus é o homem que nasceu de uma mulher. Veio como carne. Historicamente falando, Jesus é exatamente o que qualquer ser humano entende. Ninguém tem dificuldade de entender o Jesus histórico, o Jesus que morreu na cruz, o Jesus que pregou, o Jesus que historicamente lá foi para a cruz, né? Historicamente falando, ele foi crucificado, o Jesus que pregou Mateus 5, 6 e 7, Sermão da Montanha, o Jesus que fez milagres. Esse Jesus, tanto é que quando Jesus, depois dessa afirmação mais à frente, ele fala que ia para a cruz morrer e ele ia se tornar o Cristo, ele ia se tornar o Cristo. A primeira coisa que Pedro foi falar assim: o senhor está doido? Que história é essa de morrer? Agora que o ministério está bombando, agora que a gente está crescendo, multidões estão seguindo, o senhor vem falar sobre morte, morrer na cruz? Jesus fala: arreda-te de mim, Satanás. Em outras palavras, ele diz: arreda-te de mim, anticristo. Por quê, amado? Porque o diabo não tem problema com Jesus. O diabo tem problema com Cristo. Porque há uma diferença entre Jesus e Cristo. Imagine Jesus até hoje pregando. Imagine Jesus até hoje fazendo milagre. Se Jesus não tivesse ido para a cruz e morrido pela humanidade, me responda você que está me ouvindo. Se Jesus não tivesse morrido na cruz e ressuscitado ao terceiro dia, se ele não tivesse ido à cruz como sacrifício pelo pecado da humanidade, substituindo, se tornando o cordeiro profetizado antes da cruz, antes da fundação do mundo, o cordeiro imolado em todos aqueles rituais judaicos como figura de Cristo Jesus. Se Jesus, presta atenção, se Jesus não tivesse se tornado o Cristo,
porque o Jesus é o histórico. Agora me responda, se Jesus estivesse até hoje pregando, fazendo milagre, curando enfermos, ressuscitando mortos, como estaria a humanidade? Se Jesus não tivesse morrido na cruz, se ele tivesse até hoje fazendo milagre, ressuscitando mortos, pregando e fazendo cura, como estaria o estado do homem diante de Deus? Você acha que ele estaria salvo ou perdido? Escreva aí. Escreva aí. Você poderia escrever para mim? Se Jesus não tivesse morrido na cruz, mas se ele estivesse até hoje, porque Jesus só morreu na cruz, porque ele se entregou voluntariamente. Ninguém o levou para a cruz. Ele voluntariamente morreu por nós. Se Jesus não estivesse se entregado voluntariamente à morte, como nós estaríamos hoje? Mesmo ele estivesse pregando, mesmo ele estivesse evangelizando, pregando o sermão da montanha, Mateus 5, 6 e 7, estivesse fazendo milagre, como a humanidade estaria? Salva ou perdida? Como todo mundo, os irmãos estão escrevendo aí, perdido. Então presta atenção no que eu vou falar. A salvação não está nos milagres que Jesus fez. A salvação não está nem nos ensinamentos que ele disse em Mateus 5, 6 e 7, por mais importante que seja, faz parte da nossa vida cristã. A salvação não está no Jesus histórico, a salvação está no fato de Jesus ter se tornado o Cristo. O que é o Cristo? Quando os anjos chegaram lá anunciando o nascimento de Jesus, eles dizem, porque na cidade de Belém nasceu o Senhor, o Salvador, o Cristo. Senhor, Salvador e Cristo. O que é Cristo? A palavra Cristo significa ungido. Ungido para quê? Para que Jesus Cristo foi ungido? Ele foi ungido para a morte. A unção de Jesus Cristo é o sacrifício, a morte. Jesus virou o Cristo. Por isso que quando Jesus fala para os discípulos dele que ele ia se tornar o Cristo, quando ele fala que ele ia morrer na cruz, outra coisa eu não quis saber entre vós, a não ser Jesus e esse crucificado, o Cristo. Porque Jesus, na terra, ele é só Jesus. Mas quando Jesus vai para a cruz, ele vira o Cristo crucificado. Então, quando Pedro fala, esse texto que nós lemos de Mateus 16, ele fala, tu és o Cristo. O que é o Cristo? Aquele que iria morrer, ele foi ungido para morrer na cruz. Ele foi ungido para morrer na cruz. Por isso que quando você lê esse texto de Filipenses 1, presta atenção nesse texto de Filipenses 1, 20 a 21. Meu ardente desejo e a minha esperança são que em nada serei confundido, Paulo dizendo, mas que hoje, como sempre, Cristo seja glorificado no meu corpo, quer pela morte, quer pela vida, porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Paulo não entendia que o viver dele era ministério. Paulo não entendia que o viver dele era pregar. Paulo não entendia que o viver dele era apóstolo. Paulo não entendia que o viver dele era pastor. Tudo isso faz parte da vida cristã. Mas Paulo entendia que o viver dele é Cristo. Cristo, amado, é a minha nova natureza. Eu tenho uma nova natureza de cristão. A minha natureza é a natureza de Cristo. Eu tenho uma nova natureza. Tanto é que Gálatas 2,19 fala, já estou crucificado com Cristo. Não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Colossenses 1,28 diz, e a eles quis Deus dar a conhecer entre os gentios a gloriosa riqueza desse mistério. Qual mistério? Paulo fala aos Colossenses, que é Cristo em vocês, a esperança da glória. Então presta atenção, nós temos um chamado para fora, nós temos uma identidade de filhos de Deus, de família, e nós temos uma nova natureza. Qual é a nossa nova natureza? A natureza de Cristo. Qual é a natureza de Cristo? A natureza de Cristo é sacrifício, morte, renúncia, perdão. Então a minha natureza é a natureza do perdão. A minha nova natureza é a natureza da renúncia. A minha nova natureza é a natureza de renunciar.
A natureza do diabo, por que Jesus repreende Pedro? Fala, sai de mim, Satanás, arreda de mim anti-cruz, anti-sacrifício, anti-renúncia, anti-perdão. Porque quando Jesus está lá na cruz morrendo, o diabo chega para ele e fala assim, desce da cruz, poupa-te a ti mesmo. Qual que é a natureza do diabo? É a natureza do poupar, é a natureza de não perdoar, é a natureza de não sacrificar. A natureza de Cristo é a natureza do sacrifício, da renúncia e do perdão. Por isso que é interessante que se alguém está em Cristo, nova criatura é. Então presta atenção. O Cristo é a nossa nova natureza. A nossa natureza é a natureza da renúncia. O cristão entende que é valor perder. O cristão tem como valor renúncia, perder, prejuízo. O genuíno cristão não tem como valor ganhar. Por isso que Jesus fala, aquele que vier após mim, negue-se a si mesmo. Tome a tua cruz. O que é cruz? Cruz é vida de renúncia. Cruz é nova natureza, cruz é viver perdão. Então vamos imaginar dois crentes brigando. E geralmente a gente briga porque a gente tem razão. Dois crentes brigando. Qual que é a solução dessa briga? Quem vai virar Cristo? Quem vai ser a oferta? O problema é que a gente quer ganhar. Então quem vai ser cristão nesse momento? Quem vai ser Cristo nessa hora? Aquele que perder. O casal está brigando. Brigando porque tem razão, né? Quem vai ser Cristo nessa hora? Você que vai ser Cristo? O problema é que a gente não quer ser Cristo não, meu irmão. O que é ser Cristo? Por isso que Paulo fala, não vivo eu, Cristo vive em mim, renúncia vive em mim, eu tenho uma nova natureza, eu tenho um novo DNA, eu tenho uma nova natureza, a minha referência é outra, a minha maneira de ver é outra. Agora você vai começar a ver a Bíblia de uma outra maneira. Todas as vezes que você vê Cristo na Bíblia, está falando da nova vida. A nova maneira de você se relacionar com a vida não é a partir do velho homem. Lembra quando eu falei que a essência do velho homem é encher de si mesmo? A natureza adâmica é encher de si mesmo, a natureza adâmica é ter razão, a natureza adâmica é estar no poder, é estar no controle, a natureza adâmica é você estar no trono. A nova natureza em Cristo Jesus é renunciar. A nova natureza em Cristo Jesus é perder. A nova natureza em Cristo Jesus é abrir mão. É sacrifício, é cruz. É não descer da cruz. O diabo vai falar assim, você tem que se poupar, meu amigo. Que história é essa você ficar se dando dessa mulher? Essa mulher está te matando. Amado, vou falar uma coisa para você. Quando alguém falar que tua mulher está te matando, glória a Deus, você está virando Cristo. Quando alguém falar que seu amigo está te matando, glória a Deus, você está virando Jesus. O que Jesus veio fazer nesse mundo? Morrer. Então, vou falar uma coisa para você. Está de bom tamanho a vida que você tem. Então, se as pessoas estão te matando, glória a Deus, você está virando Cristo. Você não foi chamado para viver. Crente não tem plano de vida. Crente tem plano de morte. Eu vou repetir isso. Crente não tem plano de vida. Crente tem plano de morte. Qual que era o único objetivo da vida de Jesus? Morrer, virar Cristo. Qual é o único objetivo que você tem na vida? Morrer, meu irmão. O problema é que a gente é ensimesmado, a gente é cheio de si. Por amor de Cristo. Porque o amor de Cristo nos constrange. Porque julgamos assim, se um morreu por nós, todos devem morrer. Ele morreu por todos, para que os que vivam não vivam para si mesmo, em si mesmado, Adão. Mas para aquele que ele morreu e ressuscitou. Por isso, daqui para frente, ninguém conhecemos segundo a carne, ainda que também tenhamos conhecido Cristo segundo a carne. Contudo, agora não conhecemos mais desse modo. Pois se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas passaram, eis que tudo se fez novo. E eu quero repetir esse texto de Filipenses 3, de 7 a 10. Mas o que para mim era lucro, passei a considerar perda por causa de Cristo, por causa da renúncia, por causa da vida de Cristo. Mas mais do que isso, considero tudo perda, comparando a suprema grandeza do conhecimento de Cristo, meu Senhor, por cuja causa perdi todas as coisas. E eu considero tudo perda, para que eu possa ganhar a Cristo
e ser encontrado em Cristo, não tendo a minha própria justiça que procede da lei, mas que vem mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus baseada na fé. Quero conhecer a Cristo, o poder da sua ressurreição, participar do seu sofrimento, tornando-me como ele até a sua morte. Aquele que vier após mim, toma a sua cruz e me siga. Deixa eu dar uma ilustração para vocês do que é cruz. O problema é que a gente confunde a cruz dos crentes com a cruz de Deus com a cruz dos romanos. Quando a gente fala assim, ó, toma a tua cruz e me siga, a gente sempre tem a ilusão que a cruz que Deus está falando é o problema que a gente tem na vida. Então esse marido endemoniado, você acha que é sua cruz. Essa mulher que fala na sua cabeça o tempo todo é sua cruz. Esse patrão é sua cruz. Esse problema dessa pessoa na sua vida, isso é uma cruz na minha vida. Deixa eu te falar uma coisa, isso não é cruz. Você está confundindo a cruz dos romanos com a cruz de Deus. A cruz dos romanos era o pior elemento da sociedade. Então o malfeitor, o ladrão, o assassino ia para a cruz. Só que Deus não colocou na cruz o ladrão e assassino. Deus colocou na cruz o filho dele. Então tem dois tipos de cruz. Tem a cruz que é o que não presta e tem a cruz aquilo que é bom. Então a gente acha que tudo que não presta na nossa vida é cruz que a gente carrega. Não. Tudo que não presta na sua vida não é sua cruz. Tudo que presta na sua vida é que é sua cruz. Porque a cruz de Deus é o melhor. Então deixa eu ilustrar isso para você. Você acha, imagina um Fusca ruim. Um Fusca ruim, motor ruim, chão de Durepox, pneu careca, motor com óleo preto, fedido. Sabe, aquele Fusca, barulho. Isso é uma cruz, não, isso não é uma cruz, isso é uma vida, não, isso é falta de dinheiro, isso é talvez gosta de um trem ruim na vida. Você sabe o que é cruz? Cruz não é o Fusca ruim que você quer ficar livre. Isso é uma cruz na minha vida, isso não é cruz. Cruz é uma Land Rover de 350 mil reais que você tem e você abre mão e dá para alguém. Isso é cruz. Cruz não é o pior que você tem. Cruz é o melhor que você tem. Eu não entendi ainda. Cruz não é o marido ruim. Cruz é amar o marido ruim. Cruz não é o filho endemoniado. Cruz é amar o filho endemoniado. A cruz de Deus é o melhor que ele deu para você. A cruz na sua vida é dar o melhor para quem não merece. Isso é vida de cruz. Vida de cruz é tudo que eu dou para as pessoas sem elas merecerem. E não aquilo que as pessoas fazem de ruim comigo. Isso não é cruz. Cruz é o que fizeram de ruim comigo e eu amo essas pessoas. O que é a cruz de Cristo? É o amor de Deus revelado a quem não merece. O que é Cristo em mim? É o que eu dou de renúncia para as pessoas. O que eu faço. Então, o que eu faço de renúncia para a vida das pessoas. Quando Paulo fala Cristo vive em mim, ele está falando perdão vive em mim. Renúncia vive em mim. O que é a natureza de Cristo? A natureza de Cristo é a renúncia. A natureza de Cristo é o perdão. Então, qual que é a nossa natureza, amado? Põe isso na sua cabeça. A sua natureza humana é em si mesmar. A natureza de Cristo é abrir mão do seu eu. Aquele que vier após mim, tome a sua nova natureza. Abra mão da sua natureza antiga, que é ficar cheio de si, e se revista da nova natureza. Então, crente, amado, só leva alguém na justiça por direção de Deus. Ele não tem isso como valor. Crente só condena-se, só leva alguém para ser condenado na justiça. Crente só pune alguém quando o coração dele está resolvido. Eu não entendi, Eurípides. Alguém chegou para mim uma vez e falou assim: Eurípides, teve uma pessoa que destruiu minha vida financeira. Me deu um prejuízo terrível. E é um irmão da igreja. Você acha que eu devo levar ele na justiça? Eu falei, só depois que você perdoar ele primeiro. Porque se você leva seu irmão na justiça, você está provando que você precisa do dinheiro para viver. E você não precisa do dinheiro para viver, você precisa de Deus na sua vida. Quando você leva alguém, se você levar o seu irmão na justiça, você está dizendo para ele que o dinheiro é que te faz sustentar.
Agora presta atenção, quando você perdoar primeiramente seu irmão, você está levando ele na justiça para ensinar ele a disciplina. Você tá disciplinando ele. É como um pai que bate no filho. O pai não bate no filho porque odeia, o pai bate no filho porque ama. Então, quando a gente pune alguém na justiça, é porque a gente ama e não porque a gente está vingando. Jesus não vingou o que nós fizemos de errado com ele. Ele nos perdoou. Aí você vai falar assim, mas isso é muito difícil. Não, vou falar uma coisa para você. Não é difícil perdoar. Não é difícil dar outra face. Não é difícil que Jesus disse, se alguém emprestar um dinheiro para você, não espere que te pague. Jesus está dizendo que crente verdadeiro, cristão que vive Cristo, empresta dinheiro é para mal pagador. Porque o bom pagador não tem dificuldade. Você tem que emprestar para um cara que você tem certeza que não vai te pagar. Jesus falou, não espere que te pague. Aí você vai falar, não, isso é muito difícil. Não é difícil. Isso é impossível. É impossível perdoar. É impossível dar outra face. É impossível renunciar. É impossível não fazer valer o direito. É impossível sofrer o dano. Você precisa entender que sofrer o prejuízo é valor de um cristão. Perder para um cristão é valor. Sofrer o dano é valor para um cristão. Rejeitado é valor. Não, sou rejeitado. Glória a Deus. Olha que valor maravilhoso. Nosso valor não é ganhar, nosso valor não é aplaudir, ser aplaudido. Nosso valor é ser vaiado. Jesus teve um Judas. Então, líder que imita Jesus, todo líder tem que ter Judas na vida dele, pelo menos uma vez no mês. Mas se o meu mestre teve um Judas, que falar, nós temos que ter Judas um atrás do outro, para a gente viver o evangelho. Aí você fala assim, não é difícil, é impossível. Por que é impossível? Porque não sou eu que vivo, Cristo vive em mim. Quando eu perdoo, não sou eu, é Cristo em mim. Quando eu amo, não sou eu, é Cristo em mim. Então, amados, posso falar uma coisa para você? A nossa vida precisa mais de Cristo e menos de nós. Sua nova natureza é de Cristo. Então, quando você estiver brigando com alguém, quando alguém estiver brigando, sabe qual que é a pergunta que tem que vir na sua cabeça? Quem vai ser Cristo nessa hora? Quem vai ser renúncia nessa hora? Quem vai abrir mão? Quem vai para a cruz? Quem vai deixar de ter razão? Porque aquilo que falar lá para Jesus, você não é o Cristo? Você não é o Filho de Deus? Desce daí, prova para todo mundo. Não, o Cristo não tem que fazer isso. Você está entendendo que nosso chamado é o outro? A nossa identidade é de filhos, família, e a nossa natureza é de Cristo. Sua nova natureza é de Cristo. Logo você entende o que Paulo fala em Atos 20, 24. Agora, compelido pelo Espírito, estou indo para Jerusalém sem saber o que me aguarda ali. Só sei uma coisa, que em toda a cidade o Espírito Santo me assegura que prisões e sofrimentos me esperam. Todavia, não me importo com isso. E nem considero a minha vida de valor algum mesmo, a não ser que eu possa terminar a minha corrida e completar o ministério que o Senhor Jesus me confiou, de testemunhar o Evangelho da graça de Deus. Não me importo e nem considero a minha vida de valor, a não ser anunciar o Evangelho. Eu acho que a gente tem pouco Cristo, muito pouco Cristo. Tem mais Pedro falando, que é isso? Pensa em você um pouco, Jesus. Foi isso que Pedro falou para Jesus. Ô Jesus, que história é essa? Pensa em você, cara. Ô meu amigo, você tem que pensar um pouco em você. Essa mulher não te ama, não. Você escuta isso todo dia. Todo dia o diabo está falando para você não virar Cristo. Todo dia alguém fala assim, você não tem que cuidar desse marido, ele não te merece. Você não tem que perder tempo com o filho, ele não te merece. Você não tem que frequentar essa igreja, ela não te merece. Você tem que descer da cruz e provar que você é filho de Deus, esse povo não te merece. Então, vou falar uma coisa para você, amado. Se a proposta é do Satanás, é o diabo que fica o tempo todo falando, poupa-te você mesmo. Sendo que o Evangelho fala, perca a sua vida. Seja Cristo na vida das pessoas. Perdoe. Aí você vai falar assim, isso é conversa, eu sei do que eu estou falando. Primeira vez que eu abracei meu pai
foi entre a grade de um presídio, porque ele matou meu irmão a facadas. Agora, eu perdoei meu pai porque eu consigo? Não. Cristo estava ali. Você sabe o que o mundo está precisando? É de Cristo. A gente está muito cheio de nós, tem muito poder dentro de nós. A gente tem que esvaziar da gente para que Cristo viva em nós. A gente gosta da mensagem, meu alvo é Cristo, meu alvo é Cristo. Quando você canta meu alvo é Cristo, você sabe o que você está falando? Meu alvo é perdão, meu alvo é cruz. Meu alvo é morrer na cruz. A única coisa que Deus pensava a respeito de Jesus era matá-lo. A Bíblia fala que Deus agradou em moê-lo, agradou em matá-lo. Ele foi morto pela vontade de Deus. Eu posso falar uma coisa para você? Deus deseja a mesma coisa de você. Deus quer levar você para a cruz, igual levou o filho dele. Por isso que Paulo fala que ele é entregue à morte todos os dias, para que o poder da cruz se revele na vida dele. Tem muito evangélico e pouco Cristo, pouca renúncia. Então a pergunta é, será que a gente tem vivido a vida de Cristo? Será que a gente realmente entende o que é ser um cristão? Tem muita vida humana em nós, amado. E o segredo da nossa vida é ser Cristo em nós, esperança da glória. É Cristo em nós, Cristo em nós, Cristo em nós. Então o diabo vai falar o tempo todo. Sabe qual que é a frase do diabo? Poupa-te a ti mesmo, poupa-te a ti mesmo, poupa-te a ti mesmo. E sabe qual que é a proposta do Evangelho? Negue-se a si mesmo. Negue-se a si mesmo. Ou você vive a proposta do poupa-te a ti mesmo, ou você vive o Evangelho do negue-se a si mesmo. Toma a tua cruz e me siga. Lembrando, a cruz não é o que fizeram de ruim para você. A cruz é o que você fez de bom para quem fez algo ruim para você. Jesus, a palavra de Deus diz que Jesus, na noite em que ele foi traído, não que ele foi aplaudido, não que ele foi ovacionado, não que ele foi honrado, na noite em que ele foi traído. Qual foi a noite em que Jesus deu o pão para os seus discípulos? Partiu o pão, afirmou a aliança, o compromisso. Qual foi o dia que Jesus afirmou o compromisso com os discípulos? Na noite que ele foi traído. Jesus não partiu o pão com os discípulos na noite em que ele foi aplaudido, na noite em que ele foi reconhecido. Jesus partiu o pão com os discípulos na noite em que ele foi traído. Na noite em que Jesus foi traído, foi na noite que ele partiu o pão com os discípulos dele. Pensa no dia que te magoaram. Pensa no dia que te traíram. Pensa no dia que você foi decepcionado. Era nesse dia que você deveria ter se tornado Cristo na vida das pessoas. Partir do pão com quem não merece. O pão, meu irmão, não é com quem merece. O pão é com quem não merece. Nós não temos que repartir o pão com quem merece. Quem merece tem direito. A gente tem que partir o pão com quem não tem direito. E quem é o pão? É a nossa vida. Isto é o Evangelho. Isto é o Evangelho. O Evangelho é Cristo em nós. O Evangelho é perdão em nós. O nosso valor não é o direito. O nosso valor não é o reconhecimento. Nós não temos aplauso como valor. Valor não é honra. O valor é... Eu tenho como valor honrar alguém, não ser honrado. Ninguém tem que ter como valor ser honrado. Ninguém tem como valor ser aplaudido, reconhecido. Nosso valor é ser traído, nosso valor é ser abandonado, nosso valor é ser rejeitado. Porque isso é experimentar o sofrimento de Cristo. O Paulo falou isso. Se tem uma coisa que eu tenho que me gloriar, talvez você chegasse para Paulo e falasse assim, Paulo, o que você se gloria na vida? As igrejas que você implantou, a vez que você viu Jesus no caminho de Damasco, o ministério que você, as cartas que você escreveu, tanta carta, é isso que você se gloria? Não, não é isso não. O que você se gloria? Sabe o que gloria? Nas minhas fraquezas, para que o poder de Cristo seja aperfeiçoado na minha vida. Cristo em nós, Cristo em nós. Essa é a nossa nova natureza. Cristo em nós. Amém, querido? Amém. Próxima quinta-feira, nós vamos falar da nossa vocação. A
Agora nós vamos falar de vocação. Nós falamos de chamado, falamos de identidade, falamos da nossa natureza, que é o perdão, que é a renúncia. Agora nós vamos falar de vocação. Agora nós podemos falar sobre o que fazer. Primeiro a gente direcionou para o objetivo certo. Eu não sou o objetivo, é o outro. Depois nós nos definimos como igreja. Quem que nós somos? Somos uma família. Então vou falar uma coisa para você. Se a gente tiver de brigar, a gente está brigando com o irmão. A gente não está brigando com o vizinho. A gente não está brigando com um colega de trabalho. As pessoas da sua igreja não é colega de trabalho. São seus irmãos. São seus irmãos. Eu não estou, amado. Eu não tenho parente. A pessoa que está do seu lado não é sua avó. Não é sua tia, não é seu primo, é seu irmão, meu irmão. Seu irmão. A gente não tem parente na igreja, a gente tem irmão. A gente tem irmão, a gente é uma família. Família de Cristo, essa é a nossa identidade. Primeiro nós definimos nossa direção. Depois nós definimos quem somos. Agora nós vamos falar da nossa natureza. Falamos da nossa natureza. Qual a natureza? O perdão. Então, tudo que a gente resolve na vida, a gente só resolve depois que perdoa. Vou falar uma coisa para você. A gente só resolve as coisas depois que a gente perdoa. É porque eu te perdoei que a gente vai resolver isso. Primeiro eu vou resolver no meu coração primeiro, para depois tentar resolver nós dois aqui. Porque se no final nós dois não resolver, já está resolvido no meu coração. O que é? Eu já te perdoei. Eu já te perdoei, igual Deus fez comigo, ele já me perdoou. Amado, antes de eu falar qualquer coisa, ele já me perdoou. Assim deve ser a natureza das nossas relações. Então, se você estiver do lado de alguém agora, que te ama, e que você ama essa pessoa, você está do lado do seu marido? Você está do lado do seu irmão, do seu amigo? Você está do lado? Então, olha para ele agora e fala a seguinte coisa. Fala, você está me ouvindo? Você vai falar a seguinte coisa. Se você tiver de magoar alguém, você me magoa, porque eu vou saber te perdoar, porque eu sou Cristo nesse mundo. Não, amado, não traia, não magoe o seu inimigo. Nós estamos aqui para magoar uns aos outros, porque a gente vai saber perdoar, porque a gente é cristão. Nós temos como valor, eu vou ficar chateado, eu vou ficar nervoso, mas eu perdoo. Eu perdoo. Se você tiver de magoar alguém, magoa a minha vida, porque eu vou saber te perdoar, porque eu tenho uma nova natureza. Qual a minha natureza? Não é adâmica, é de Cristo. Só depois que a gente definiu o sentido, a identidade e a natureza, agora a gente vai falar sobre vocação. O que é que nós vamos fazer? Amém, irmãos? Quinta-feira que vem, nós estamos de novo na nossa última ministração, às 8 horas da manhã, com imprevisto ou sem imprevisto. Mas a gente retoma, nem que a gente tenha que abrir uma segunda live. Peço perdão, a primeira live deu um problema aqui, eu não salvei. Mas essa ministração aqui está completa, tá bom? Está completa. Porque na verdade a primeira live foi mais para dar uma redirecionada em tudo aquilo que a gente já falou. Amém, querido? Você tem uma nova natureza. Qual que é a sua natureza? De Cristo. Amém, irmãos? Você tem uma nova natureza. Quinta-feira que vem, nós estamos online às 20 horas com a nossa última ministração. Amém? Eu quero orar com você. Abaixe sua cabeça. Pai, muito obrigado por essa noite. Obrigado por tudo que o Senhor gerou em nós. Toda a identidade, toda a vocação, todo chamado, toda a natureza seja restaurada. Nós temos a natureza de Cristo. Temos a natureza de Cristo, que é o perdão. Que nós entendemos, crente que não perdoa é propaganda enganosa. Crente que não renuncia é mentira. A nossa natureza é o perdão. A nossa natureza é o perdão. E nós queremos exercer a nossa nova natureza. Obrigado por essa noite, obrigado que essa palavra seja instalada no nosso espírito e que a gente medite nela, de dia e de noite. Amém, queridos? Eu vou salvar essa live aqui, vai ficar salvo, e você medite em tudo que a gente conversou aqui. Eu tenho certeza que vai ser bênção para a sua vida. Deus abençoe, shalom, a graça e a paz.